Eu, irmão Paulo, saúdo todos os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Compartilhe com os irmãos aqui no livro de Amós, Amós capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo, meus amados irmãos, o versículo, aleluia, versículo 9. Olha o que nos afirma a palavra do Senhor. Está escrita e registrada na Bíblia Sagrada. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Versículo 10. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Olha só, meus amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, o que as Escrituras nos afirma. Eis que vem dia, diz o Senhor, olha só, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Tá vendo? Quem está rejeitando a palavra de Deus agora, não aceita o evangelho sagrado, genuíno, que está sendo pregado, que Deus está usando os seus profetas para anunciar a palavra de Deus. Naquele dia, vão sentir falta da palavra, vão procurar a palavra de Deus e não vão encontrar, não vão achar a palavra de Deus. Portanto, o tempo da graça ainda é tempo. É tempo de se converter a Deus. É tempo de renunciar aos seus pecados e confessar a Deus como o único e o suficiente Salvador de suas vidas. E viver para Jesus. Levar uma vida de obediência, de fidelidade, de honestidade a Deus. Como Jesus diz para Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemo respondeu a Jesus, pode um homem velho tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemo não entendia o que Jesus estava dizendo. E nos dias de hoje não é diferente. O mundo não entende o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, se os ímpios quiserem ouvir a palavra de Deus, precisa renunciar aos seus pecados. Precisa deixar a vida pecaminosa, a vida de mentira, de falsidade, de orgulho, de arrogância, de prepotência, de soberba. E ser uma nova criatura em Cristo Jesus, meus amados irmãos, aleluia. Olha o rodapé aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Fome de ouvir as palavras do Senhor. Israel havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Agora receberia o que tanto havia desejado. Primeiro, Deus não mais lhes enviaria qualquer profeta, nenhuma palavra divina chegaria até eles. Ainda que buscasse a orientação de Deus durante a calamidade, Vitora receberia somente o silêncio como resposta, segundo nenhum castigo é pior do que este. Quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados, tal pessoa afundar-se-á em degradação e
perversidade e acabará como escravo das forças demoníacas. Tá vendo, meus amados irmãos? Aí lê lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 32, e Romanos capítulo 1 e versículo 24, meus amados irmãos. Aleluia. Em sua quinta visão, Amós vê o Senhor ao lado do altar, em seu santuário, pronto a destruir todos os adoradores. Ele derrubaria o santuário sobre a cabeça destes. Os que escapasse seria trucidado pela espada. Todos os pecadores morreriam, como o versículo 10, meus amados irmãos, versículo 10, ó. Todos os pecadores de meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Tá vendo, meus amados irmãos? Louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. De igual modo, quando Cristo voltar, julgará severamente a todos os que na igreja vivem uma vida pecaminosa. Nenhum escapará. Tá vendo, meus amados irmãos? Nenhum escapará à ira de Deus. Tá vendo? Olha só. A promessa de Deus, a promessa de que Israel não seria totalmente destruído. Ao versículo 8. Aleluia. Versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Aleluia. O profeta breve um dia em que a nação seria restaurada, a sua terra, e abençoaria a todas as nações. O Senhor será o seu Deus. Olha só, meus amados irmãos, versículo 15. Versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Aleluia. Ó. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Tá vendo? Diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Né? Aí aqui, ó. Este dia refere-se ao reino messiânico, quando Cristo estiver reinando sobre toda a terra. Tiago cita os versículos 11 e 12 para demonstrar que o plano divino da salvação tem o propósito de incluir os não-judeus em seu reino. Tá vendo, meus amados irmãos? Vê lá em Atos, capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus, meus amados irmãos. Palavra maravilhosa de nosso Senhor. Uma boa tarde a todos. Amém.